E neste programa, que é o quarto da nossa cobertura na 32ª ABF Expo Franchising, você acompanha as empresas que estão em franca expansão neste mercado. Hoje, o Ser Empreendedor mostra o setor de saúde, beleza e bem-estar, segundo lugar no ranking do franchising, com um crescimento de 14,9%. E como essas redes já possuem unidades na região metropolitana de Campinas e querem expandir os negócios pelo interior paulista. O Brasil se destaca como o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, conforme um estudo da Euromonitor International. O setor de estética, por exemplo, apresentou um crescimento de 587% nos últimos 5 anos, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Na 32ª ABF Franchising Expo, que aconteceu em junho deste ano em São Paulo, entre tantas opções em diversos segmentos, há oportunidade de franquias para todos os bolsos, com investimentos que variam entre R$10 mil até R$3 milhões, o que inclui as microfranquias, as chamadas franquias baratas. Além disso, a aplicação da IA está revolucionando a maneira como as redes de franquias operam, desde a gestão interna de operações até o relacionamento com clientes. O mercado de franquias brasileiro é um dos mais respeitados e mais fortes do mundo. E aí, com um crescente desenvolvimento, tanto no surgimento de novas marcas, novos setores e novos modelos de negócio de forma consistente. A gente pode pensar que qualquer tipo de negócio pode se tornar uma franquia ou há restrições? Qualquer negócio tem a chance de se tornar franquias. Isso passando por um processo de viabilidade, de perfil do franqueador e até mesmo da região que ele vai desenvolver. Quando a gente fala em termos de números, a gente tem aqui uma informação de uma alta de 13,5%, e inclusive já apresentado essa alta no primeiro trimestre de 2025. O que isso nos sinaliza? Nos sinaliza que o franchising tem se adaptado rapidamente a novas formas de consumo, que ele se recuperou de um período pós-pandemia e que ele encontrou uma forma também de trabalhar o mundo físico com o digital ao mesmo tempo. Então, eu creio que a adaptabilidade do franchising e a força dos stakeholders em conjunto fez com que o franchising se fortalecesse. Nesse processo, algumas empresas, inclusive, que participam hoje do evento, já colocaram, por exemplo, a inteligência artificial em seus processos. Como ela tem ajudado nesse ecossistema? A inteligência artificial está envolvida em toda a jornada do franchising. Pode ser desde a seleção do franqueado, da análise do perfil, ou quando está a operação da unidade franqueada, na seleção de colaboradores, no melhor programa de treinamento, no desenvolvimento de marketing local, em melhoria de logística. Ou seja, a inteligência artificial ela já está atuando em toda a jornada. Quando a gente segmenta o setor, a gente fala de um bom posicionamento, por exemplo, da saúde e beleza, da alimentação. Hoje, o que a gente pode dizer dos campeões deste ranking? Primeiro, é importante dizer que nos números atuais, todos os setores apresentaram crescimento. Sobre a questão dos segmentos, existe até uma diferença de regionalização, depende regional e até depende também de sazonalidades, onde eles têm umas performances de acordo com cada um dos mercados. O importante, quando vai investir no seu no segmento que você escolher, entender qual é o impacto e a necessidade, a demanda daquele segmento na região que você for implantar a sua unidade. Quando a gente pensa em serviços, né, a alimentação sempre foi considerada, e a beleza, olha, vou ter um salão, vou ter um negócio para sobrancelhas, mas também a gente tem algo pujante que é no setor de serviços. Como a ABF vê isso? De forma muito positiva, porque da mesma forma que os segmentos, de uma forma geral, eles são beneficiados pela força do franchising, nos serviços ele também se beneficia na hora de se adaptar mais rápido às novas necessidades, principalmente nesse momento que a gente vai vendo uma digitalização cada vez mais acelerada. Também aqui
hoje, em 2025, a gente pode dizer que este ano há uma diferença do que aconteceu em 2024 ou vem seguindo uma tendência já apresentada no ano passado? Qual é a análise que você faz? A evolução, que faz parte constante do sistema de franchising, ele passa por o desenvolvimento de novos negócios, novos formatos de negócios que eram, por exemplo, lojas, que se tornaram quiosques e também se adaptaram em modelos digitais ou para operação em casa. Então, o surgimento de novos negócios, o surgimento de novos locais para serem colocados as franquias, além de tradicionalmente dos shoppings ou da rua, onde tem a maioria dos pontos, novos formatos de pontos comerciais também. E aí vem essa questão também da evolução, da digitalização e da tecnologia sendo usado, por exemplo, na melhoria ou na implantação de processos, por exemplo, de autoatendimento, que tem sido também uma tendência clara. Microfranquias, fala um pouquinho do que a gente pode, como a BF trabalha também com quem se propõe a esse modelo. Microfranquias são franquias que você consegue fazer investimento até R$135 mil. Agora surgem franquias, alguns modelos, abaixo de R$10 mil de investimento. Isso comprova que o franchising ele cabe em todos os tamanhos de bolso, desde o pequeno empreendedor que está fazendo a sua primeira investida no empreendimento assistido, que é como a gente se posiciona no franchising, até franquias mais consolidadas de maiores valores. Existe oportunidade de microfranquias em diversos setores também da nossa economia. Quando a gente pensa na microfranquia, ela é voltada para o MEI, por exemplo, ou não? É algo diferente? Ela é para o MEI, mas não só para o MEI. Eu posso fazer uma opção de um investimento maior, mas poder ter, por exemplo, diversas microfranquias no meu portfólio de investimento. Então ela caracteriza-se como um negócio que pode ser individual, pode ser um negócio de família, pode ser operado em casa, pode ser operado num quiosque, mas se eu quiser também fazer uma ampliação como multifranqueado, também é uma oportunidade de investimento. Várias marcas citaram aqui no evento que há empreendedores que têm mais de um PDV daquele mesmo negócio. Isso é algo muito comum e por quê? Esses são os multifranqueados, que é uma tendência global de crescimento e é de fato algo que está acontecendo, porque quando o franqueado quer dar um avanço nos investimentos dele, ele tem a opção de optar por crescer com a mesma marca ou mesmo crescer com outra marca do mesmo setor ou atuar num terceiro. Então é muito mais uma ampliação de atuação daquele investidor, daquele empreendedor para aumentar o portfólio dele de investimentos. Dá pra gente dar um spoiler do que vai ser 2026? Bom, seguindo tendências, eu creio que em 2026 a gente vai ver muito mais tecnologias, aí sim a inteligência artificial sendo usada na prática, ajudando as equipes a performarem melhor em vendas, em marketing e em gestão. Então eu creio que de uma certa forma a tendência vem para uma maior eficiência também, que no Brasil é um grande desafio, por exemplo, de questões de logísticas. Por que isso é importante? Porque isso faz com que as marcas tenham oportunidades de crescer para novas regiões com novas operações. Segundo dados do Conselho Federal de Odontologia, o setor movimenta mais de 38 bilhões de reais todos os anos no Brasil. No mundo, o país é o quarto em número de procedimentos realizados por ano. De acordo com os dados da ABIMO, a Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar, 9 a cada 10 brasileiros dizem ir ao dentista pelo menos uma vez ao ano. Cerca de 800 mil implantes e 2,4 milhões de próteses dentárias são colocados anualmente em todo o território brasileiro. Além disso, a ortodontia leva 12 milhões de brasileiros a consultar o dentista para correções na arcada dentária em busca de uma melhor qualidade de vida.
De acordo com a ABF, o faturamento das franquias odontológicas e de estética superam a marca de 2 bilhões de reais. Em média, elas têm faturamentos mensais que podem variar entre 100 e 250 mil reais ou mais, dependendo do tamanho e a localização da unidade. Hoje, já são mais de 1.000 unidades distribuídas em mais de 20 redes de franquias, que compõem uma equipe de mais de 5.000 cirurgiões dentistas. A gente já participa aqui de um evento que é a Feira ABF desde 2011, né, a 15ª edição que a gente está participando. Para nós é muito importante para fortalecer a nossa presença de marca, né, no Brasil e mostrar para as pessoas que querem investir que o mercado de saúde ele é muito potencial e muito importante, né, a nível de trabalho social, de marca, né, e com os pacientes e também como retorno financeiro, né? E quando a gente pensa em expansão, a gente fala um pouquinho de região metropolitana de Campinas. Vocês também têm esse olhar para essa região? Tem sim. A nossa essência é do interior de São Paulo, a gente nasceu em São José do Rio Preto, mas a gente tem franquias em todos os estados do Brasil e essa região de Campinas para nós é onde a gente começou um trabalho muito importante e a gente tem mais de 60, 70 unidades naquela região. O futuro, quando a gente pensa em bem-estar, saúde, essa questão de as pessoas colocarem no seu orçamento e, claro, com certeza gerando negócios para quem pretende investir, também na saúde bucal, é olhar para o mercado do futuro? Sim, a gente sabe que a odontologia ela depende muito do profissional e da qualidade que esse profissional exerce. E ele é um mercado que ele tem muita demanda reprimida, as pessoas buscam um sorriso, né? Buscam voltar a sorrir. Então acho que o que a gente faz para o mercado ele é muito importante, que é voltar a dar o sorriso para as pessoas e principalmente com acessibilidade. Então acho que é uma missão importante da companhia aqui para a gente fazer esse tipo de trabalho. Esta franquia de serviços estéticos tem a participação do empresário José Carlos Semenzato, presidente do grupo SMZTO, conhecido por sua participação na versão brasileira do reality show norte-americano, que traz investidores interessados em dar apoio financeiro a grandes ideias de empreendimento. A Royal nasceu há 6 anos atrás em Curitiba, uma clínica de estética fundada pela doutora Andresa Fusaro. E aí, 2 anos depois entraram a UP Franquia num processo de expansão, transformação do modelo para um modelo de franquia e transformação e expansão da empresa. E aí, há 2 anos atrás, entrou a SMZTO, que é o fundo de investimento do Semenzato, lá do Shark Tank, e aí a gente passou por um outro momento, que é expansão, profissionalização. Então, foi essa trajetória de sucesso que a gente tem aí nesses 6 anos. Quando entra esse grupo, qual é a proposta e quais os objetivos que vocês alcançaram desde então? A entrada da SMZTO foi muito focada em estabilizar o negócio, fazer uma boa base para comportar o nosso crescimento. E isso aconteceu da seguinte forma, de profissionalização, de automação, ou seja, entrada de tecnologia, de qualidade no atendimento e segurança. Então hoje as 4 maiores indústrias do mundo de injetáveis para a estética são nossos fornecedores homologados. Nós temos contratos com essas indústrias e que fornecem para os nossos franqueados e eles são obrigados a comprar desses fornecedores justamente porque são fornecedores que têm estudo científico, já testaram o produto, então não são aventureiros, não estão fazendo teste em nada. Até mesmo porque, eu até brinco, a gente não trabalha com tênis, onde se você descolou um pouquinho, você vai lá na loja, troca o tênis e vai embora. Aqui você faz um procedimento estético que mexe com a autoestima da pessoa, que às vezes você faz uma correção de alguma coisa que incomoda aquela pessoa. Então você não tem margem de erro. Então por isso que a entrada da SMZTO foi exatamente para pegar essa essência e transformar isso e aumentar isso no nosso processo de expansão e crescimento.
Esse processo de expansão, o candidato ou o franqueado, ele tem que ser, por exemplo, um médico, um dentista, ou ele pode ser um investidor e formar ali o grupo de colaboradores? Não, excelente pergunta. Ele não tem que, o dono sócio da franquia, ele não precisa ser um profissional da área de saúde. Então a gente hoje tem advogados, engenheiro, funcionário de empresas que hoje tem 1, 2, 3 unidades nossas que trabalham mas ele tem que ter o profissional que vai fazer o procedimento, ele é obrigado a ser um profissional da área da saúde, aí a gente está falando de biomédico e farmacêutico, que tem que ter especialização, ou seja, pós-graduação em estética, para poder executar um procedimento. E a gente, por ter essa questão da segurança e da qualidade no atendimento muito enraizado, todo mundo que entra hoje para ser um candidato, para ser um sócio nosso, ele é obrigado a passar por toda a linha, toda a trajetória de treinamento, não só de gestão do negócio, mas também da parte técnica. Então o profissional vai lá, a gente testa a documentação desse profissional, a formação, testa isso, e ele tem que passar pelo treinamento prático. Então quando você vai numa clínica nossa, esse profissional que está fazendo o procedimento em você, ficou no nosso centro técnico, durante alguns dias, meses, às vezes, fazendo o treinamento para poder depois ir na ponta para fazer o tratamento com o cliente. Então a gente tem muito disso. A gente procura não trazer aquele sócio investidor que entra, põe o dinheiro, vira as costas e vai embora. Porque o serviço que a gente presta, ele é um serviço que requer acompanhamento, que ele requer que você esteja presente, às vezes não fisicamente na clínica, mas que você acompanhe, entenda como funciona e às vezes ele até vira um investidor, porque ele acaba tendo 10 clínicas nossas, então ele acaba se mudando de categoria, vamos dizer assim, mas ele continua sendo uma pessoa que está participativa ali na gestão do negócio. A região metropolitana de Campinas é um importante mercado para vocês? É um excelente mercado, hoje uma das nossas top 10 em performance na rede inteira, a nível Brasil, está em Campinas. É uma excelente franqueada, ela hoje tem 3 unidades em Campinas expandiu para Jundiaí e tem uma em Campo dos Goytacazes lá no Rio, para você ter ideia. É uma pessoa que largou a vida corporativa, ela era CFO de uma indústria farmacêutica e acabou migrando para ser empreendedora. E é impressionante como performa, eu tive lá, visitei todas as clínicas, é impecável, é um mercado muito importante. Estar na ABF, qual é o peso disso? Porque você para estar na ABF, a gente tem o selo de excelência da ABF, ele é uma validação de que o que a gente está fazendo faz diferença e a gente comprova que está no caminho certo. O mercado global de implantes dentários está projetado para atingir 7,19 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um KGR de 7,80% durante este período. Os dados do Modern Intelligence apontam que um dos fatores para essa perspectiva está ligada ao aumento da população geriátrica e à carga de doenças dentárias, que leva a um aumento da demanda por odontologia estética e o aumento da aplicação de, por exemplo, as tecnologias CAD e CAM. De acordo com a atualização de março de 2022 da OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima-se que as doenças orais afetam quase 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo. E a doença periodontal grave, que é na gengiva, pode resultar na perda de dentes, o que também é comum, afetando quase 10% da população global. Confiante neste mercado, essa rede especializada em implantes dentários no Brasil também projeta crescimento e participou da exposição. Para gerir uma franquia de odontologia, o franqueado não precisa ser necessariamente um dentista ou outro profissional da área. Qualquer pessoa com capacidade administrativa e dedicada a ser um bom gestor pode tocar o negócio de forma competente,
Para isso, é importante cobrar da franqueadora o treinamento adequado. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde bucal, com a beleza facial. Como que é pensar neste mercado e na expansão desse modelo de negócio? Sabe que é muito interessante pensar dessa forma, porque nós temos uma persona, que é a Dona Maria. Quem é a Dona Maria? É uma mulher de 55 anos, que cuidou já de todo mundo e agora está pensando nela, em como ela se cuidar. E é legal a gente pensar que hoje a Uralcim tem essa visão, esse olhar para a pessoa que procura o tratamento em implantes dentários. Então são mais de 20 anos de experiência voltado nessa expertise do implante dentário. Então hoje a expansão ela é muito estratégica e visa cidades de uma forma muito estratégica em linhas onde nós atuamos de uma forma bem assertiva, com ferramentas e possibilidades onde a gente vai encontrar esse público para de fato conseguir ter uma unidade que vai ser muito rentável e vai conseguir chegar até essa Dona Maria. Você me deu inclusive essa persona, essa Dona Maria. Significa que o público-alvo é o público feminino? Também. Você sabe que a maior parte do nosso público é o público feminino. Inclusive, todos os gráficos que nós temos de cidades e regiões, as mulheres dominam esse cuidado e é uma coisa bem comum mesmo, né? As mulheres têm essa atenção inicial, muito mais essa aptidão aí a cuidar da saúde, então as mulheres também representam o maior número dentro da Uralcim. E o mercado na região metropolitana de Campinas? Muito bom, muito aquecido, inclusive temos mais de 10 unidades em Campinas e na região, então é uma região que nós temos um carinho muito especial e nós temos ali unidades que performam e tem um faturamento e um atendimento muito personalizado, que realmente é a cara da Uralcim e que vai muito de encontro a esse know-how que nós temos mesmo com esse nosso consumidor final. Bruno, a gente já entrevistou outras empresas e quando a gente pensa nesse mercado, alguns chegaram a nos informar que as unidades que ficam na região metropolitana de Campinas são as que mais performam, inclusive em relação a outras unidades do país. No caso da sua empresa também acontece isso? Campinas temos excelentes resultados também. Toda a região, Campinas, as cidades ali em torno também, nós temos uma unidades que representam realmente muito bem em relação ao faturamento e principalmente na qualidade do atendimento, que é o nosso grande diferencial. Então tem um impacto significativo toda essa região ali de Campinas. Quando a gente pensa em implante, é algo muito pessoal, que muitas vezes até muda a vida dessas pessoas. Como que a gente pode pensar nesse negócio como franquia? Ótima pergunta. Nós estamos falando de saúde, estamos trabalhando com transformação de vidas, realizando sonhos. Então a Uralcim fala muito sobre isso. Nós ouvimos histórias o dia todo e essas histórias geralmente são muito diferentes umas das outras, né? E fazer parte dessa mudança, dessa transformação é a nossa missão. Então nós temos isso realmente como um objetivo e escrever isso todos os dias é gratificante. O mercado de spas no Brasil acompanha a tendência global de valorização do bem-estar e autocuidado, com consumidores buscando cada vez mais experiências relaxantes e personalizadas. O tamanho do mercado global de serviços de spa foi avaliado em 99,79 bilhões de dólares em 2024, com uma perspectiva de crescimento para 114,62 bilhões em 2025 e deve ultrapassar os 264 bilhões de dólares em 2032, exibindo assim uma taxa de crescimento anual composta, que é o KGR, de 12,72% durante o período de previsão.
Este é um dos principais índices de viabilidade de investimentos. Em 2023, o Brasil estava na 12ª colocação do ranking mundial de consumo e os spas são destaques quando se fala na escolha dos brasileiros. Em 2025, o setor de spas urbanos no Brasil continua a tendência de crescimento, impulsionado pela busca por bem-estar e qualidade de vida em centros urbanos. Tendências como sustentabilidade, digitalização e personalização de projetos estão moldando os novos empreendimentos, oferecendo experiências únicas e conveniência para os clientes. De olho nesse mercado, essa rede de franquias está em plena expansão. Começamos em 2001, um momento em que não existia mercado de bem-estar. A gente veio de mercado financeiro, investiu como uma oportunidade e acabou a gente sendo precursor desse nosso segmento e desenvolvendo o modelo. A partir de 2009 que a gente começa a se estruturar e profissionalizar para expandir através de franquia. Assim o fizemos, começamos a expandir depois de 2010. Foi dando certo, a gente foi aprimorando o modelo de negócios, veio pandemia, a gente interrompeu o crescimento e depois a gente cresceu ainda mais, bem alinhado a crescimento de qualidade de vida, bem-estar, combate a estresse e ansiedade, assim a gente veio desenvolvendo com foco bem em massagem e tratamentos voltados para o sentir-se bem. Já na pandemia era um modelo de franquia ou ainda não? Sim, desde 2010. E aí, esse negócio que começou lá no início desse novo século, quando vocês decidem ser franquia, qual foi esse movimento que foi feito para que isso se tornasse realidade? Aí começou todo o processo que já vinha sendo feito de profissionalização, estruturação, para uma expansão maior através do modelo de franquias. Então a gente é franqueador há quase 15 anos, há 14 anos a gente, na verdade há 15 anos fizemos esse ano como franqueador, e assim a gente vem expandindo com a capacitação, profissionalização, qualidade, todo, e bem alinhado ao crescimento do mercado de bem-estar também. Justamente quando a gente fala nesse crescimento e nesse momento em que as pessoas falam, olha, eu preciso ter o meu momento, eu preciso sair um pouco daquela minha rotina para cuidar de mim, como que vocês conseguem aliar toda a sua proposta a essa mentalidade que muitas das pessoas começam a ter esse olhar? O nosso propósito originário é a entrega do sentir-se bem. É um propósito de qualidade de vida, é como a gente nasceu e por que a gente faz as coisas. Então, isso já não é algo que a gente precisou nos adaptar ou nos transformar com base numa tendência de mercado. É algo que a gente já tinha e foi só sendo fortalecido. Tanto que nos últimos anos a gente vem crescendo e superando metas de crescimento, crescendo mais de 50% ano a ano, porque o foco da nossa entrega ela passa por toda a experiência de meio. É uma experiência que se inicia com a chegada do cliente em nossas unidades, e a partir daí todo o atendimento dele é com o objetivo de promover o bem-estar, de forma que ele saia de lá melhor do que como ele chegou. Hoje vocês estão em todos os estados do país, como está essa capilaridade? A gente não está em todos, a gente está em pouco mais de 12 estados, entre 12 e 15 estados. Em várias cidades são um pouco mais de 140 unidades, em todas as regiões do país, e expandindo para grandes capitais e também cidades do interior e outros lugares onde a gente entende que tem o público, que cada vez mais é crescente, que busca bem-estar e qualidade de vida. Como vocês analisam o mercado da região metropolitana de Campinas? Excelente. Nós temos já 2 unidades localmente, uma no Cambuí e outra no Alphaville. É um mercado em que tem uma população com visão cultural voltada para o bem-estar crescente, alto poder aquisitivo, qualidade de vida, tudo isso faz com que a gente consiga conectar com essa população e a demanda que já existe no local reprimida por muitas coisas e tem uma aceitação bem grande. Então, toda a grande Campinas ali a gente vê como um potencial enorme de mais expansão ainda.